É muito interessante e é mesmo muito bonito, né, ver como o pensamento grego, né, utiliza metáforas naturais, né, e metáforas ligadas ao teatro. Né? Nós não podemos nunca olvidar, né, apesar da simplicidade da metáfora, né, a ideia de que nós não entramos duas vezes no mesmo rio. Né? Quer dizer, na origem, né, do pensamento da civilização ocidental, né, o pensamento, né, se vale das metáforas, né, e evita o pensamento conceitual, né, como Nietzsche enfatizou. Mas dentro dessas metáforas, né, uma metáfora que é fundamental, né, é a metáfora do vento estésio. Né? É a metáfora que é feita com vento estésio. Né? O vento estésio é um vento que sopra na Grécia numa determinada época do ano e que impulsiona a vela dos navios. Né? No tempo que os navios eram só a vela, né, esse impulsionamento era extremamente importante, porque era a estação, né, na qual os navios se faziam ao mar, desportavam. Né? E eles desportavam exatamente sob o impulsionamento em suas velas, né, do vento estésio. Né? E os gregos, os filósofos gregos, né, os pensadores gregos, né, imediatamente identificaram, né, o impulsionamento desse vento estésio com o impulsionamento da ação que nos mobiliza, que nos motiva. Né? A ação, né, tem forças impulsionantes, né, da mesma forma que o vento estésio. Né? E a ação é um impulsionamento, né? Do mesmo jeito, do mesmo modo que o vento é um impulsionamento das velas a desportarem, a sair ao mar. Né? Esse modo de sermos, da vivência de forças que nos impulsionam ao devir, que nos impulsionam à ação, né? Os gregos entenderam e denominaram como estesia. Né? O modo fenomenológico existencial de nós sermos, no qual nós vivemos possibilidade, e nós vivemos o desdobramento da possibilidade na pressão, na expressão do que nós entendemos como ação, né? Que é criação, criação da vivência e criação das coisas. Né? Esse modo do impulsionamento das possibilidades que é a ação, os gregos entenderam como estesia, em metáfora ao vento estésico, ou estésio, que impulsionava a vela dos navios a fazerem-se ao mar. Quer dizer, o modo fenomenológico existencial da sensibilidade emotiva, da sensibilidade emocionada, da sensibilidade que é emoção, né? O modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer, os gregos chamaram de estesia. Né? E a vivência desse modo de ser, a vivência do modo fenomenológico existencial de ser, eles chamaram de estética. Né? A estética é esse modo em que nós somos impulsionados ao devir. Né? Impulsionados como ação ao devir. Né? Um impulsionamento promovido pelo desdobramento da força das possibilidades. Impulsionamento que os gregos assimilaram metaforicamente ao vento estésio. Né? Mas não é exatamente a esse tipo de metáfora, né, que nós queremos nos referir. Né? Em específico, né, a ela associada, a esse tipo de metáfora associada, né, nós queremos nos referir especificamente às metáforas ligadas ao teatro. Né? Ou quem sabe, ao teatro como metáfora. Né? Evidentemente, o teatro é uma grande metáfora dos modos de sermos.
né? O teatro é uma grande metáfora da existência, né? E nessa metáfora existem os modos de sermos do espectador, que está na plateia, e que é um espectador, né? E do ator, né? São dois modos diferentes de ser que correspondem aos modos de ser da existência. Em termos de existência, nós somos alternativamente espectadores e nós somos atores, né? É interessante nós vermos que o termo espectador, né, ele vem da mesma raiz da palavra perspectiva, né? O Nietzsche diria, né? A existência é perspectiva, a verdade é perspectiva, né? A verdade não é absoluta, a verdade é perspectiva, né? E quando ele dizia isso, ele utilizava exatamente a metáfora do desenho, né? A metáfora da perspectiva, né? Que vai ser utilizada no Renascimento, né? E ele dizia assim: a verdade é similar, é análoga à perspectiva no desenho. Exatamente a perspectiva no desenho, né? Perspectiva no desenho é um truque, né? A perspectiva no desenho serve a criar uma ilusão de profundidade numa superfície que é plana, né? Quer dizer, a superfície da tela é plana, né? E a perspectiva, né, utilizada pelo pintor, né, dá uma ilusão de profundidade, né? Por uma série de truques, né? O pintor dá uma ilusão de profundidade, né? Ele cria um horizonte fictício, né? Ele cria um ponto de convergência imaginário, né? Ele direciona todas as linhas a esse ponto imaginário no horizonte fictício, né? Ele faz um jogo, né, de claro e escuro, de sombra e de claridade, né? E com isso ele cria uma ilusão de profundidade, né? Nós podemos ver uma tela, né, que tem uma ruazinha, né, com uma série de postes de iluminação meio pendentes, né? E o caminho da rua vai se aprofundando, percorre toda a rua, entra num caminhozinho já no meio rural, né? Esse caminhozinho envereda por um milharal, né? Do milharal ele sobe uma serra e desaparece lá em cima da serra, né? Quer dizer, uma perspectiva de profundidade, uma perspectiva de ilusão, né? Numa superfície que é plana, né? A gente vai dizer assim: a verdade é perspectiva ao mesmo modo que a perspectiva no desenho, né? A verdade exige a criação de um horizonte imaginário, a verdade exige a criação, né, de um ponto de convergência, né? E a verdade exige a afirmação dessa ilusão, desse truque que é a perspectiva, né? E o perspectivismo vai ser uma dimensão fundamental da filosofia do Nietzsche, né? E o espectador tem uma posição muito particular com relação à perspectiva, com relação à verdade, né? Perspectivação é um sinônimo de verdade, não é de realidade, mas é de verdade, né? O espectador, especificamente, ele é espectador, né? Ele está fora da perspectiva, né? Quer dizer, o modo fenomenológico existencial de sermos é o modo de sermos do ator, né? E o ator não está fora da perspectiva. É curioso que nós não temos um termo, né, no sentido de perspectiva para o ator. Nós temos um termo para o espectador. O espectador está fora da perspectiva, né? E nós precisamos inventar um termo, né? O ator não é um espectador, o ator é um inspectador, né? Quer dizer, o ator está, vamos dizer assim, dentro da perspectiva. O ator é a própria vivência da perspectiva, né?
E o espectador, né, está fora da perspectiva simplesmente porque a perspectiva é o modo acontecido de nós sermos. Né? Ou seja, o modo de ser, não da perspectiva, o modo de ser do espectador que está fora da perspectiva, né, é o modo de sermos do acontecido. É o modo coisa de sermos. É o modo de sermos onde a perspectiva já não se projeta mais. Onde a perspectiva já não é mais devir, mas a perspectiva se instalou como coisa. Esse modo de sermos no qual a perspectiva, a ação, se instalou como coisa, é o modo de sermos do espectador, que é espectador, que está fora da perspectiva. O ator não. O ator não é um espectador. Em específico, o ator não é um espectador. O ator é a própria vivência da perspectiva. E se o espectador é espectador, é fora da perspectiva, enquanto um experienciador, né, do modo acontecido de sermos, do modo coisa de sermos, o ator, enquanto vivente do desdobramento da ação, do desdobramento da possibilidade que se constitui como consciência pré-reflexiva, que se constitui como compreensão, que se constitui como consciência fenomenológica, como perspectivação fenomenológica, o ator não é um espectador. O ator é um espectador. Então, nós temos a condição do ator, que é um espectador, e a condição do espectador. A condição do ator como a condição de vivência do modo fenomenológico existencial de sermos da ação, da vivência de possibilidades que se constituem cognitivamente e do desdobramento dessas possibilidades como ação. Quando essa ação se reduz em suas forças, quando essa ação se desatualiza, ela constitui um modo coisa de sermos, um modo acontecido de sermos, que é o modo de sermos fora da perspectiva, fora da perspectivação, fora do desdobramento de possibilidades que constitui a compreensão e a consciência expectativa. O modo de ser do espectador é o modo acontecido de sermos, né? E enquanto o modo acontecido de sermos é o modo de sermos da coisa, é o modo de sermos da instalação coisificativa. E desse modo de sermos, nós já não somos mais a ação. No modo acontecido de sermos, nós aguardamos a volta ao modo de sermos da ação. Mas no modo acontecido de sermos, nós somos espectadores. Né? E espectadores numa condição muito particular, né? Na condição de sujeito. Né? Porque no modo acontecido de sermos se constitui a reflexão. E em específico, a reflexão é uma bipartição da consciência do ator. A consciência do ator é inspectação, é consciência perspectivativa, é consciência unificada como compreensão e implicação. Enquanto que a consciência do sujeito que é espectador, do sujeito que é espectador de objetos, né? A consciência do sujeito é a consciência do espectador que contempla objetos. O sujeito é um espectador, porque ele é um espectador de objetos. Na hora que se constitui o modo acontecido de sermos, há uma bipartição da consciência que é una no modo de sermos do ator e que no modo de ser do sujeito se biparte em sujeito e objeto. E o sujeito se flete sobre o objeto. E a consciência do sujeito é uma consciência acontecida que só se repete, é uma consciência coisificada e que é um
refletir, um dobrar-se sobre o objeto. E nisso o sujeito é um espectador do objeto. O objeto se constitui diante do sujeito, e o sujeito é um espectador do objeto. No modo de sermos do acontecer, isso não se dá. Porque no modo de ser do acontecer, nós somos espectadores. Nós somos a vivência da cognição do próprio processo da perspectivação. Então nós somos espectadores. O ator é um espectador. É aquele que vivencia o próprio processo de constituição das possibilidades e de desdobramento das possibilidades. E com isso ele é ator, com isso ele é ação, com isso ele é espectador. Diferente da consciência do sujeito, no modo acontecido de sermos, que é um espectador de objetos. O sujeito, no modo acontecido de sermos, é um espectador que contempla objetos, né? E isso é a teorética. A teorética é a contemplação que um sujeito faz de objetos. Objetos acontecidos, contemplados por um sujeito igualmente acontecido, com uma consciência acontecida de espectador. Esse é o modo de sermos do acontecido, o modo coisa de sermos, o modo de sermos da teorética, o modo explicativo de sermos, o modo reflexivo de sermos, né? Que se constitui da teorética, que ainda é um modo de consciência, e do comportamento. O modo acontecido de sermos é teorética e comportamento, né? E o comportamento já não é consciência nenhuma, porque o comportamento é atividade padronizada e repetitiva. E quanto mais padronizada e repetitiva a atividade, menos consciente ela é, menos consciência ela é, né? Então, o comportamento é a atividade padronizada e repetitiva. Quer dizer, o comportamento é o modo acontecido de sermos da atividade padronizada e repetitiva, que se distingue da consciência do sujeito, que é uma consciência entre aspas, porque é uma consciência acontecida, não é uma consciência fenomenológica. É uma consciência acontecida de um sujeito que contempla objetos acontecidos. E essa é a posição do espectador, que está fora da perspectiva. Não é a posição do ator, no modo fenomenológico existencial de nós sermos. O ator que não contempla, o ator que vivencia a perspectiva, que vivencia a consciência, e que nessa vivência de consciência ele é ator, enquanto agente da ação, enquanto agente do devir, enquanto agente do vir a ser, enquanto agente do desdobramento de possibilidades, enquanto agente da ação, efetivamente. E enquanto agente da ação, ele não é espectador, ele é espectador. Ele está dentro da perspectivação, e não fora da perspectivação. E não fora da perspectiva, como é a condição do sujeito que contempla objetos. Condição essa reflexiva do modo acontecido de sermos. O ator não. O ator não é reflexivo. O ator não está cindido numa dualidade sujeito e objeto. A condição do ator repele a condição do sujeito. Repele a condição da dicotomia sujeito e objeto. Porque o ator é unificado na consciência da ação. O ator é inspectação. É inspectador, na medida em que ele é a vivência do desdobramento de possibilidades que se constitui como consciência. Consciência compreensiva e implicativa, e não consciência teorética. Inspectação é a condição do ator, diferente da condição do sujeito, que é um espectador.
que vivencia uma expectação. O ator não. O ator vivencia expectação. Ele é um espectador, na medida em que ele vivencia a perspectiva enquanto constituição do desdobramento da possibilidade como consciência pré-reflexiva.